cristianismo. Esse módulo é composto de 5 aulas, onde a gente vai conhecer um pouco da história do cristianismo. Por que não história da igreja? Porque a história da igreja é muito limitada. Ok? Haja vista que a gente tem uma igreja lá no primeiro século, que lá na Idade Média se divide em duas, e no final, na Alta Idade Média, vai se dividir em 3, depois em 4. E hoje é milhares de igrejas. Porque hoje a gente tem católico, anglicano, a igreja não, fala do Oriente, a igreja ortodoxa, a igreja protestante, e dentro do nicho protestante tem uma multidão de igrejas, as pentecostais, as tradicionais, e dentro das pentecostais, as neopentecostais, e por aí vai. Ok? Mas tudo isso começou com um tronco. Essa árvore de muitos galhos, na verdade, começou com uma semente, plantada lá no ano 33 da era cristã, por Jesus Cristo. Falando de cristianismo, a gente engloba todas as igrejas. Falando de igreja, a gente tem que escolher uma delas. Então a nossa função aqui é falar sobre a história do cristianismo. De onde ele nasceu, como ele se formou, as transformações pelas quais ele passou e no que se transformou ao longo dos séculos do cristianismo, ou seja, aquela igreja que Cristo fundou. Aquele movimento, melhor assim. Ok? Muito bem. Para estudar ainda a origem da igreja, seu encontro com a tradição cultural clássica greco-romana, a vida cotidiana dos primeiros cristãos romanos, das reações anticristãs até Constantino, que a perseguição, a gente vai falar sobre ela, vai ter uma aula aqui que a gente vai ter um banho de sangue nessa sala, prepare-se. Desenvolvimento da fé, as heresias, os concílios, a tradição, o monarquismo medieval, o cisma do Oriente, que é a igreja ortodoxa, o islamismo, as cruzadas, o banho de sangue das cruzadas, as heresias medievais, a Inquisição, os antecedentes do Renascimento, da Reforma e, finalmente, a queda do Império Bizantino, a queda de Constantinopla. A gente para aí por quê? Esse módulo, ele é dividido em 2 partes. Note bem que a gente está dando história do cristianismo parte 1. Na sua apostila, aliás, quem é que está sem apostila? Quem está sem apostila? Pega lá, já tem a apostila. Para as mulheres, eu vou avisar o seguinte: tem a apostila branca e branca, que é de graça, e tem a apostila colorida, que é R$10. Se você quiser colorida, você tem que pagar R$10, tá? Mas se não quiser, bem, esse módulo ele é dividido em 2 partes. Nós agora, no 2º ano, vamos ministrar História do Cristianismo, parte 1, primeira parte, e no ano que vem, quando vocês estiverem no 3º ano, vocês terão História do Cristianismo, parte 2. Ok? Por que isso? Porque é muita coisa. É muita informação. Não há como nós falarmos tudo em 5 aulas. Então a gente dividiu parte 1 no 2º ano, parte 2 no 3º ano. E com isso a gente forma um integral. Qual? No primeiro ano vocês tiveram a história de Israel. Ok? No 2º ano, história da igreja 1, ou história do cristianismo, e no 3º ano, história do cristianismo, parte 2. Ok? Tudo bem. O objetivo dessa matéria, ela visa dar ao aluno uma visão panorâmica acerca da trajetória do cristianismo através dos tempos. Aí sim, como há muitas formas de
contar uma história. Ok? Então, nós, e isso é uma peculiaridade do seminário Servos. Vocês não vão contar isso para ele, né? Isso não está na internet, isso não é então, isso é uma criação nossa, glória a Deus. Nós vamos contar a história do cristianismo usando algumas lentes. Se você usar um óculos como o seu, claro, você vai ver tudo claro. Se você usar um óculos escuro, o que vai acontecer? Você vai ver tudo no penudo. É isso? Isso vai modificar a tua visão. Correto? Então, a nossa visão, imagine que eu tenho aqui um prédio da Central do Brasil, que tem 4 faces, certo? Cada uma das faces tem um relógio. Dependendo de onde eu estiver, vai mudar a minha visão. O que eu vejo depende de onde eu estou, o ângulo que eu estou. Então, diga comigo, não existe isenção na visão. Não há como eu sair da história para contá-la, não dá. Eu estou inserido nela. E vai depender de em que parte da história eu estou inserido, a minha visão que eu vou ter dessa história. Ok? E não só no nosso caso aqui, nós estamos inseridos no século XXI, olhando para trás. Nós estamos olhando a história de um momento bem posterior ao que aconteceu. Então a nossa visão, ela tem algumas dificuldades. Primeiro, a distância, o tempo, os costumes. Outra coisa, dependendo das lentes que eu estiver usando, isso também vai modificar a minha visão. Nós estamos olhando do século XXI para o século I, IV, vamos até o século XIV. Olhando do século XXI, é uma visão bem distante, mas com as lentes do Evangelho protestante. Essa mesma história contada pelos católicos seria bem diferente. Você está entendendo isso? Quando você vê um filme, por exemplo, você identifica claramente se aquele filme tem filme bíblico, né? Um filme bíblico, normalmente você identifica claramente se quem fez o filme tem origem católica ou evangélica. Você sabe logo. Por quê? Ele vai denunciar pela forma de abordar os assuntos qual é a sua origem. Isso vai ficar muito claro. Por exemplo, o linguajar vai denunciar. Se ele é católico, no filme vai falar reza. Se ele é evangélico, oração. Já começa mudando por aí, não é? A visão que ele vai ter das imagens, se ele for católico, vai ser de adoração. Se ele for protestante, ele vai encarar aquilo como idolatria. Então, a visão que você tem depende de onde você está e das lentes que você está usando. Correto? Muito bem, agora vamos ver. Nós vamos olhar, debruçar sobre a história do cristianismo. A partir do século XXI, usando as lentes do protestantismo. Nós somos evangélicos. E muito mais. O que vamos usar? Vamos usar as 7 cartas escritas pelo apóstolo João na ilha de Patmos às 7 igrejas da Ásia. As cartas apocalípticas. Sabendo que cada uma daquelas cartas se refere, elas são proféticas. Elas se referem a todo o período compreendido
compreendido pelo período da igreja, o tempo da graça. Quando você pega o Apocalipse, você vai encontrar no início do livro algumas questões que vão nortear todo o livro. Uma delas que aquele livro ele foi escrito para a igreja em especial. Ok? Não que a Bíblia toda não seja para nós lermos, mas o Apocalipse tem um detalhe. É dito para a igreja. Bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda as profecias escritas. Tem uma bênção política para a igreja. Outra coisa, assim como Daniel prescreve o tempo do fim para a nação de Israel, Ezequiel vai profetizar sobre o fim dos tempos para as nações. O Apocalipse fala do fim dos tempos para a igreja. São 3 livros que falam do fim dos tempos, mas com um foco diferente, como os evangelhos. Mateus para os judeus, Lucas para os judeus, Marcos para os romanos e João para a igreja. No caso da profecia, da escatologia, Daniel traz o tempo do fim para o judeu, Ezequiel, o tempo do fim para as nações, e Apocalipse traz o tempo do fim para a igreja. Ok? Entenderam isso? E aí, antes de entrarmos no Apocalipse propriamente dito, no tempo do fim, o Apocalipse, ele é, em última análise, a parte 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Ele é, em última análise, a continuação do livro de Atos. Que Atos é o quê? O nascimento da igreja. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus. No capítulo 1 de Atos ele sobe. Ok? No capítulo 12 o Espírito Santo desce. E aí a história se desenrola com o evangelho crescendo a partir de Jerusalém para a Judéia, Samaria, depois a Antioquia da Psídia, e vai crescendo e chega até Roma pelas prisões de Paulo. E ali, diga comigo, o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é o único livro. É o único livro do Novo Testamento. Do Novo Testamento que não tem fim. Que não tem fim. Atos não termina, ele para. Abra Atos dos Apóstolos. Aliás, primeiro, abra Romanos. Abra o último capítulo de Romanos. Leia, que está aí como saudação. Despedida. Fecha. Último capítulo de Romanos. Que é o único Deus, sabe, seja dada a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Amém. Amém o quê? Terminou. Acabou. Assim seja. Você vai ter tempo para aprender com isso, mas só para você entender. Todos os livros do Novo Testamento têm o seu fecho. O apóstolo que está escrevendo vai colocar lá: e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, saudar fulano por todo ciclano. Amém. Mas Atos dos Apóstolos, agora abra Atos. Abra Atos e leia o último versículo. E aclamam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem impedimento algum. Sem impedimento algum. Dá a impressão, se você ler o capítulo todo, você vai ter Paulo está preso em Roma. Ele está escrevendo isso. Dá a impressão, ele não, na verdade é 5 anos, Lucas. Dá a impressão que ele acabou de escrever esse versículo, botou a pena e foi beber água. E nunca
mais voltou. Não há uma despedida. Ele não diz aí, salda fulano, a cicrano, vou ter convosco na próxima vez. Não é nenhuma despedida. Ele está falando, recomendando coisas e para. Atos não acaba, para. E aí, onde continua? Continua no Apocalipse. É o fim da história. É a parte 2. O Apocalipse ele vai trazer, antes de falar do fim dos tempos, ele vai fazer um resumo da história. É como alguém, presta atenção, aqui é o Calvário. Jesus morreu, ressuscitou, saiu, tirou a pedra lá do túmulo, ele saiu, e ele sobe. Aí, Atos 12, o Espírito desce. Ok? Pentecoste. E aí vai Atos. A conversão de Paulo, as viagens missionárias, aquela coisa toda. Em dado momento, Atos para. Não acaba, para. Aí, Atos para, Paulo está em Roma. Na quarta viagem, na verdade não é a quarta viagem, é a viagem do presídio. A viagem da prisão. Ele está em Roma. E lá ele morre. Ele vai no reino. Ele mesmo fala, já estou sendo oferecido por animação. Combati um bom combate, terminei a carreira para Deus. A minha coroa já está guardada, já está me esperando. Ele meio que se despede da carta para Timóteo. Aí, João, sim, Paulo morre. Nessa mesma época, eu vou entrar nisso daqui a pouco, na carta de Éfeso, carta à igreja de Éfeso. Os apóstolos, todos eles morrem no primeiro século. Todos eles. O último a morrer é aquele que era o garoto, o menino do colégio apostólico. Dentre os 12 apóstolos que Jesus escolheu, tinha um garoto. E esse garoto era João. Por isso ele é chamado apóstolo do amor. Ele era um adolescente. Vocês duas são as mais novas, né? Ele teria mais ou menos essa idade aí. Como Jesus não teve filho, ele era um garoto, mais novo, adolescente. Ele se apegou muito a Jesus, ele andava muito próximo dele. E aí, ele tinha uma afinidade muito grande. Aí a Bíblia fala, o apóstolo, aqui é Jesus, que ele inclinava a cabeça do seu bem. Entendeu? É um amor fraternal, de pai para filho. Muito bem. Então, esse João ainda está vivo no ano 96 da era cristã. Ele foi exilado na ilha de Patmos. E lá, Deus lhe revelou o tempo do fim, o Apocalipse. Ele escreve o livro da Revelação. Então, só que ele está numa ilha chamada Patmos. Mas, o Espírito Santo pega ele e leva ele, tira ele. Isso aqui, gente, é o Cronos. É o nosso tempo. Ok? É o nosso tempo, é composto de passado, presente e futuro. Isso aqui é o Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. O que é, o que era
e o que há de vir. O tempo de Deus. Kairos. Esse é o triângulo do tempo. Acontece que todo o nosso passado, presente e futuro cabe inteiro dentro do é de Deus. Por isso, diante dele está o que você foi, o que você é e o que você ainda vai ser. Deus foi lá na ilha de Pátmos, pegou João, tirou ele do Cronos e levou ele para o Kairos. E no Kairos levou ele lá no que ainda há de vir, o Apocalipse. João não escreveu o Apocalipse, Deus ditando ele escrevendo, não. Ele viu acontecer. E eu vi a cidade santa descendo do céu como noiva ataviada. E eu vi a grande meretriz Babilônia caiu. E ele ainda fala, caiu a grande meretriz, a Babilônia. Ela nem se levantou de novo, mas ela já caiu na visão de João. Ele viu acontecer. E eu vi os céus abertos. E um está sentado no cavalo branco, com as suas vestes salpicadas de sangue. Esse é o outro lado. Vamos lá. Essa é de viagem. Muito bem. Volta pro pronto. Isso aí. Cavalo caiu. Vamos lá. Entendeu? Deus levou João lá. Ele viu tudo. Traz ele de volta e fala, vamos escrever. O que eu vi? Então João viu tudo acontecer. Agora ele vai escrever, ele vai fazer um resumo do que ele viu acontecer com a igreja. Ele vai contar a história da igreja de forma resumida. Como? Através da carta às 7 igrejas da casa. Cada igreja é um período da história. Representa a igreja dentro daquele período. As suas características estão na carta. Os seus erros se apresentam nas repreensões ao anjo daquela igreja. Os seus acertos se apresentam nos elogios ao anjo daquela igreja. Entenderam isso? Então, nós vamos contar, a partir de hoje, a história da igreja, desde o fim do livro de Atos dos Apóstolos até os nossos dias, usando como ponto de partida o século XXI, mas usando as lentes das cartas apocalípticas. Entenderam? Isso claro? Então, agora, vamos lá. O objetivo, já falei, não precisa mais. Objetivo específico. No final do módulo, o aluno deverá ser capaz de citar as 7 igrejas a quem são endereçadas as cartas, correlacionar a que período da história corresponde cada carta, identificar o período e a carta que nós nos encontramos em nossos dias, debater sobre o posicionamento do crente fiel na era de Laodiceia. Vamos lá, vamos embora. História do Chico. Começa. Agora como a nossa irmã falou, bem, há muitas formas de contar uma história, ou a história do cristianismo. Entretanto, nós vamos optar por abordar este vasto tema a partir de uma perspectiva bíblica das cartas apocalípticas enviadas às 7 igrejas da Ásia. E aí então os períodos. As cartas às 7 igrejas da Ásia, nós acreditamos que essas cartas correspondem a 7 períodos ou eras dentro da história eclesiástica, que somados contam toda a trajetória do cristianismo, desde os tempos apostólicos até os nossos dias. E aí estão os 7 períodos e as 7 cartas. A carta à igreja de Éfeso, ela vai falar do período do ano 30, ou
33, como queira. Na verdade, é 30 porque a data do nascimento de Jesus está marcada, mas ela está. Seria 33. Até o ano 100, que é a morte de João, lá no ano 96. E aí, por que muda de fase? Porque essa fase é a fase em que os apóstolos estão vivos. No ano 30, até o ano 100, a igreja que está nascendo, ela vai comungar, ela vai ter o privilégio de comungar com os 12. Vocês já imaginou? O pastor Marcos vai anunciar aqui. Na terça-feira, os irmãos Valdes, nós vamos ter aqui pregando para nós o apóstolo Pedro, logo que andou em cima da água. Ele vai contar em loco parentes, ao vivo e a cores, a experiência dele. É diferente de falar assim, eu acho que Pedro falou, não, ele ia falar assim, ó, eu estava lá, eu ouvi da boca dele. Você é diferente. Você ouvir dizer é diferente de você testemunhar. Alguém já testemunhou um milagre aqui, um milagraço? Eu já vi, para de história. Eu estava lá, ninguém me contou, eu estava lá. Culto rolando, pastor João Laranja pregando no culto. Na época eu tinha 19 anos. Eu era rápido de igreja, os pastores me levavam junto com Deus. Aí eu andava sempre na água. Tinha nem para comer, eu era sempre. Mas era bom, porque eu andava junto com gente boa, não andava com gente errada. Isso me ajudou naquilo. Irmão, eu fui para um culto lá em Três Rios, no estado do Rio. Entendeu? E lá teve um ar livre na praça. O camarada puxou da peixeira que foi falar de Jesus para ele. Puxou da peixeira. Sério? Pastor Sebastião Nogueira de Aragão chegou para dar auxílio na hora, a gente do povo sem saber o que fazer, né? Ele chegou e o Senhor Jesus te repreendeu. Eu vi, não estava lá. O cara não caiu não, mas saiu de fim. A palavra de autoridade caiu. E aí no culto à noite, o pastor João Laranja pregando no culto, e ele pregava sobre o paralítico de Bethesda. Entra pela porta da igreja, 4 pessoas com um cara na cadeira. E aí? Pessoa, que prova, você está pregando. Entra no meio da pregação que você está falando sobre o paralítico andar. Entra o paralítico. Quem está entrando não é crente, não. E agora? É isso aí, prova prática. Complicado. Ele continuou pregando, ele olhou para aquilo ali, a igreja fica em espírito de oração. E o pessoal ficou na frente ali, botou embaixo do púlpito. E eu fiquei na igreja, deixa eu dizer lá, irmãos, aquele irmão pegou, e dado momento, já no final da pregação, desceu. Não era igual o nosso não, essa coisa alta não. Era aquele que estava lá, qualquer coisa mais alta que eu chamo. Talvez a altura dessa cadeira. Desceu. Nunca vou esquecer disso. Você quer ficar curado para quê? Para beber cachaça de novo? Assim mesmo. Mas falou como quem tem menos de nós na boca, sabe? Como quem está com o rabo do cara. Não vou beber mais não. Não vai não? Você cuidado. Se você estiver mentindo, Deus pode tirar essa cadeira de você. Te tirar dessa cadeira e te jogar no inferno depois. Não. Você viu Jesus. Vai mesmo? Você vai mesmo? Vou. Aí ele estava. Eu vi isso. Isso não está na Bíblia, isso não está em canto nenhum. Mas eu vi ele fazer. Ele fazia assim. Sai em nome de Jesus! E metia sai nas pernas do carro. Sai em nome de Jesus! Sai! E eu fiquei assim. Ele está batendo de boca. Eu desesperado. Caramba! Que eu penso assim, ele está certo, pegou o pastor. Sai em nome de Jesus! Sai em nome de Jesus! Aí fica de pé agora! Levanta, pegou assim, puxou, pegou o homem e ficou de pé. A igreja, olha, eu acho que o arrebatamento podia ter acontecido
estava lá. Eu fiquei assim, eu não sabia o que eu falava muito estranho. Eu acho que eu babava, não sei. O negócio foi muito forte. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa na minha frente. Eu ouvia falar, mas eu nunca tinha presenciado. Uma vez mesmo. Não, aquilo mexeu com a minha fé. Mudou. Pô, Jesus Cristo não fazia, não. Jesus Cristo faz. Entendeu? É diferente. É muito diferente. E a igreja, daqueles dias, ela tinha esse privilégio. Ver pessoalmente Pedro, Tiago, João, os apóstolos, Paulo. Já pensou? Tá bom, irmão? Tem vigília hoje, vai ver? Bora! Quem está pregando? O apóstolo Paulo. Daí o miserável ainda consegue dormir na pregação. E cai da janela. Eu estou lá e falo, mas Paulo vai lá e diz assim, Deus. Daí nós temos, volta ali, a carta a Esmirna. É a carta pós-apóstolo. É o tempo da perseguição. Esse é o período que vai do ano 100 ao ano 313, que é a conversão de Constantino. Esse período é o período mais sangrento da história da igreja. É nesse período em que se vai colocar os crentes nas arenas e dar de comer aos leões com os salvos. É nesse período que Roma vai usar os crentes como lâmpadas em postes, queimando a noite toda. Na história. É nesse período que vão fazer atrocidades com os cristãos. É nesse período. Eu mandei um seminário ano passado ler um livro chamado As Catacumbas de Roma. Quem leu isso? É um livro lindo. Ele fala desse período. A igreja nesse tempo, eu falei para uma pessoa hoje, isso aqui é hoje. Eu discuti isso. Não confunda isso aqui com igreja. Isso aqui não é igreja. Isso é templo. Isso é local de reunião. Isso nem é igreja, nem é reino de Deus. Isso aqui é igreja. Isso aqui é reino de Deus. A igreja, diga eu sou igreja. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Irmãos, eu fico olhando a obra que o Bispo Macedo fez ali. Templo de Salomão. Estão usando talit gadol para celebrar. Talit gadol, a roupa do sacerdote. Gente, isso é uma loucura. Está no texto, Deus não. Você acha que se pudesse construir outro templo de Salomão, Israel não tinha feito? Caramba! O sonho do judeu é construir o templo de novo. É o maior sonho deles. Mas não pode. Por quê? Porque só tem um lugar. Só tem um lugar aonde se pode fazer. E é ali, aonde estava o templo antigo. Deus não permitiu fazer outro. Na época do Reino do Norte, eles inventaram um outro templo, em Gilgal. E Deus condenou aquele povo por causa disso. Olha, estava nos tempos de Israel. Mas Deus não permitiu. E aí o cara faz aqui no Brasil um templo, e detalhe, né? Magnânimo.
e quer suscitar o sacerdócio araônico aqui. Diga eu sou igreja. Sou igreja. Eu não sou judeu. Eu sou judeu. Eu sou igreja. Sou igreja. O judeu estava debaixo do judaísmo. Leia a carta de Paulo aos Gálatas. Porque se estás debaixo da lei, da graça tens caído e estás debaixo de maldição outra vez. Está no texto. O judaísmo, para nós, para eles, foi bênção lá. Porque a graça não existia, estava encoberta, né? Mas agora não. O que eles tinham era a sombra. Eu tenho a plenitude. Foi de tudo no culto. O que eles tinham eram sombras. Só o sumo sacerdote uma vez por ano podia entrar no Santo Santo. Eu sou o sumo sacerdote da minha vida. Eu entro no Santo Santo a qualquer momento. É só falar, Pai, ele responde. Não tem roupa. Posso estar até no banheiro tomando banho. Não. Todo aquele ritual tinha uma função profética. E o que é profético? O que é profético é apenas temporário até que se cumpra. Quando aquilo que é a realidade se cumpre, o profético deixa de ter função. Eis que vem a ti montado num jumentinho teu rei. Isso tinha valor no Antigo Testamento. Mas agora não tem mais, porque Jesus já veio. Ele já montou esse jumento. Entendeu? Mas, voltando. A igreja de Esmirna é essa igreja. E o texto, pastor, diz para não fazer réplica, né? A Bíblia diz para não fazer réplica. É. A Bíblia fala isso. Na verdade, em última análise, o que eles fizeram é pecado. Até, presta atenção, até para construir o original, teve que ter uma permissão de Deus. Davi, vou fazer uma casa para ti, Deus. Não. Você não. Tua mão está suja de sangue. Teu filho vai edificar. Olha como foi rigoroso. Davi deixou tudo pronto. Todos os materiais, as plantas prontinhas. Mas ele não pôde fazer. Porque Deus não permitiu. Não, a vontade do homem, nem sempre, aliás, nem sempre não, quase sempre, a vontade do homem vai na contramão de Deus. Mesmo quando parece que é agradável a Deus. Tem coisas. Ó, tem muita coisa que já foi feita. Achando os homens que as fizeram, que aquilo era a maior expressão da vontade de Deus, e na verdade estavam sendo movidos por Satanás. As cruzadas é um exemplo. Os papas tinham interesses escusos também, mas os reis que arregimentavam seus exércitos para ir tirar a Terra Santa da mão dos saracenos, queridos, eles acreditavam que o que era oferecido a eles era: se você for para as cruzadas, para a Guerra Santa, você não passará pelo purgatório, você vai direto para o céu. Era dada a instrução dos soldados antes de ir para a guerra, para que quando eles morressem, eles entrassem direto para o céu. Era como os muçulmanos
muitos hoje que morrem como um homem-bomba porque pagaram todos os seus votos e foi prometido a eles que no paraíso eles vão encontrar com 10 fichas cada vez. Olha, não, e o inverno tem que ter ficha pra caramba, né? Caramba! O negócio é assim, né? Agora eu fico pensando assim, como a ignorância pode ser cegar tanto? Porque olha só, Jesus disse assim, no céu, na vida terra, nem se casa, nem se dão em casamento. Palavras do Senhor Jesus. O muçulmano, ele acredita que Jesus é um profeta, semelhante a Maomé. Para ele, Jesus é um profeta. Mas é um profeta. Semelhante a Maomé. Ora, e por que ele não acredita no que ele disse? E o que ele disse é totalmente contrário ao que ele disse. É complicado. Diga, da mesma raiz. A mesma raiz. Se pode fazer. Pode fazer. Remédio. Vai ter segundo tempo? Vai ter o segundo tempo? Vai continuar direto? Não. Para. Esse é o perigo. É até perigoso falar isso aqui. É perigoso da nossa vida. Do Evangelho, mas eu vou falar. Irmãos, é muito bom a gente estudar a Bíblia, a gente diferenciar, discernir. Por quê? Não é só porque tem um título e porque está usando a Bíblia que o que está se pregando é a palavra de Deus. Muitos homens, com esse livro, começaram guerras. Muitos homens, com esse livro, mandaram um monte de gente para o inferno. Todas as grandes heresias e as falsas religiões e seitas nasceram daqui. E alguns dos seus fundadores começaram certo. Isso me deixa arrepiado. Isso me deixa preocupado. Porque teve gente que começou certinho, começou direitinho, era homem de Deus, conhecedor da Bíblia, pregador do Evangelho, muito santo. Mas em algum momento, na caminhada, ele transpôs a linha que separa entre o santo e o profeta, entre o reino de Deus e o reino meu. Deixou de pegar a vontade dele e pegou a sua. Porque, irmão, é muito fácil. É muito tênue a linha que separa entre o que Deus quer e o que eu quero. Até porque o Espírito Santo não fala assim. Pastor, não. Ele sussurra aqui dentro. E você ouve como se fosse você falando. É de dentro para fora, porque ele mora dentro. E a guerra é discernir se é você ou ele que está falando. Que é três que operam. A carne e eu. Deus, ele. E o pior, o diabo também é. Muitas vezes, nós ouvimos o diabo dizer coisas que a gente jura que foi Deus que mandou. Não tem nada a ver com isso. Tem coisas que olham para trás, lembra? Que eu fiz em nome de Deus. Cristo. E eu fiz em nome de Deus. E eu olhando para trás, eu falo, Deus, me perdoa.
Não tinha nada a ver contigo. Mas é complicado, não é fácil não. Então a gente tem que ter conhecimento da palavra. Porque só a palavra vai dizer para você qual é o certo. Só a palavra vai discernir a voz de Deus, a voz do cão e a sua voz. Vamos para o intervalo. Aliás,